Faz assim, ó, fecha o teu. Francine, você Oi, prefere que eu compartilhe os slides ou pode, você aí? pode compartilhar. Tá. Eu boto meu áudio aqui também. Não, botei. Ainda não apareceu a opção de share screen aqui. Não? Quer que eu bote aqui? Ah, agora apareceu. Show. Tá. Só está desativado para mim. Hã? Antes de nós começarmos, só para avisar que o próximo webinar vai ser em março, né? Conforme a gente já havia combinado, que haveriam maiores distanciamentos entre um e outro, então o próximo webinar vai ser em março. Ali por fevereiro, final de fevereiro, a gente daí está divulgando. E se alguém tiver interesse em apresentar algum trabalho aqui, algum projeto ou prática clínica, a gente vai largar um link no final, inclusive. Não, acho que já tem o link para isso, a gente só vai relembrar aqui no chat para, né, apresentem os seus trabalhos, prática clínica, para a gente, enfim, trocar informações, discutir, melhorar. Então, essa é a ideia, né? Então, mandem aí quem não apresentou ainda e quiser apresentar, que é super bem-vindo. Eu acho que você, como host, tinha que autorizar o compartilhamento. Ah, é mesmo? Vocês querem já compartilhar? Sim. O meu também não dá. Agora sim, já Agora liberei. deu. Ah, agora sim. Aí. Então tá. A gente vai apresentar então aqui hoje um projeto, então quem tiver sugestões a fazer, acrescentar, dúvidas a tirar, assim, nós estamos bem abertos porque as coletas desse projeto aqui não começaram ainda. É como se fosse uma qualificação, então essa apresentação, o projeto ele recém foi aprovado no comitê de ética, porém as coletas ainda não começaram, então sugestões são bem-vindas. O título é Avaliações de diferentes intensidades de exercício físico resistido no membro da fístula arteriovenosa em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. Os pesquisadores são, né, conhecidos aí, eu, o Fábio Vieira, o Heitor Ribeiro, Marveri Duarte, a enfermeira Jussiara Medeiros e o médico vascular Tiago Almeida Barroso, né? São atuantes na cidade de Brasília. Pode passar, eu tentando passar aqui. Então, brevemente, assim, realmente só para introduzir o estilo de vida sedentário, idade avançada, as múltiplas comorbidades, né, principalmente as doenças cardiovasculares que acometem os pacientes em hemodiálise, levam a uma redução da vasodilatação e ao aumento, né, dos fatores de risco cardiovasculares. E esses são os principais fatores que comprometem, então, a saúde da fístula arteriovenosa. A fístula ela é considerada saudável quando ela tem um diâmetro adequado e uma taxa de fluxo adequado, geralmente por volta de 350 ml por minuto, né? Uma fístula saudável tem que atingir esse fluxo sanguíneo. Pode passar. E atualmente o que se tem são orientações da equipe da enfermagem, muitas vezes até mesmo o médico vascular ou o médico nefrologista, acabam orientando esses indivíduos a realizarem exercícios locais na mão, como a gente bem conhece, aperta uma bolinha, né, faz todo dia. Então, são exercícios aleatórios e tudo mais, mas que eles ajudam, sim, a contribuir para a saúde da fístula, porém, né, poderiam ter alguns exercícios sistematizados, algo mais avançado que não fosse simplesmente mandar o paciente apertar uma bolinha. Pode passar.
O exercício físico na fístula, ele vai proporcionar, então, um aumento do fluxo local. Com esse aumento do fluxo local, né, a estimulação ali para a produção de óxido nítrico, devido ao fluxo mais turbulento promovido pelo exercício. E o benefício, o principal benefício do exercício, então, vai ser, de fato, a vasodilatação. Isso que vai contribuir para a saúde da fístula. E também tem vários estudos falando já sobre isso, que os exercícios previamente ao procedimento da criação da fístula também contribuem para esse aumento do diâmetro, ou seja, também promove uma vasodilatação. No entanto, né, os efeitos e a segurança de diferentes intensidades de exercício físico na fístula ainda são desconhecidos. O que se sabe é que alguns protocolos de exercício utilizando, por exemplo, dinamômetro e tudo mais, já tem isso na literatura. Entretanto, frequentemente nós escutamos, principalmente a equipe da enfermagem, falando para os pacientes: fulano, segura a sacola na outra mão, não faz nada com esse braço, cuidado com o braço da fístula. Então, esse excesso de cuidado, os indivíduos nem utilizam muitas vezes até para carregar compras de supermercado. Então, a ideia é verificar se contrações isométricas no membro da fístula podem gerar, né, algum comprometimento. E essas atividades são comumente utilizadas nas atividades funcionais desses indivíduos, frequentemente, no dia a dia mesmo. O objetivo, então, do estudo vai ser avaliar o comportamento da fístula através da ecografia antes, durante e após a realização aguda de exercícios resistidos isométricos de moderada e alta intensidade, bem como avaliar, então, a segurança desses exercícios para o membro da fístula. Pode ir. Os objetivos secundários vão ser, então, mensurar o calibre vascular e o fluxo sanguíneo da fístula no repouso antes, durante e após uma sessão aguda de exercício resistido ou de moderada ou de alta intensidade, né? Depende do momento e um momento de controle para a gente poder comparar a fístula no total repouso. E comparar o calibre vascular e o fluxo entre esses diferentes momentos, né? Exercício moderado com o alto, exercício moderado com o controle, e verificar como é que foi o comportamento da dilatação dessa fístula. Aqui ainda eu, né? A hipótese do estudo é que o exercício resistido em diferentes intensidades pode promover, então, uma dilatação endotélio dependente na fístula, ser seguro e proporcionar aumento do fluxo sanguíneo para a região, trabalhando assim, contribuindo assim para a manutenção dessa fístula. Bom, então, continuando em relação à apresentação dos métodos, né, que aplicaremos para o estudo, eu darei seguimento. Então, trata-se de um estudo experimental, randomizado e cruzado, onde cada paciente participará de todos os momentos do estudo. A amostra será composta, então, por pacientes com doença renal crônica em hemodiálise de uma clínica privada aqui em Brasília. Os critérios de inclusão serão os indivíduos em hemodiálise por meio de fístula arteriovenosa distal em membros superiores a pelo menos 3 meses, idade igual ou superior a 18 anos, liberação da equipe clínica para a realização dos protocolos de exercícios propostos e aqueles pacientes que tenham estabilidade da doença renal crônica há pelo menos 30 dias, definida pela ausência de hospitalização. Serão excluídos aqueles pacientes que tenham a presença de infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, processo infeccioso ou inflamatório agudo em tratamento com fármacos anti-inflamatórios ou antibióticos, doença arterial coronariana descompensada, fístula arteriovenosa com a presença de aneurismas ou também com a prótese endovascular e indisponibilidade no horário para a coleta dos dados. Então, a mensuração do calibre vascular e do fluxo sanguíneo será por meio de ecografia de alta resolução e as imagens serão realizadas em toda
comprimento da fístula arteriovenosa. Seguiu? Então as mensurações serão mensuradas no momento de repouso pré e pós-intervenção, onde esses pacientes terão que ficar 5 minutos em decúbito dorsal, onde coletaremos a medida de pressão arterial sistólica e diastólica, o calibre, bem como o fluxo da fístula arteriovenosa. Em relação ao momento de exercício, essas mensurações serão ao final de cada série de exercício, onde serão ao total 6 mensurações. E o momento controle, os pacientes terão que ficar 23 minutos de repouso e essas mensurações serão realizadas a cada 3 minutos, idem, então, ao momento experimental no exercício. Apresento aqui, então, a tabela 1, com a organização do protocolo, bem como as suas respectivas intensidades. Então, o protocolo de intensidade moderada é considerado, então, a 40% da contração isométrica máxima, onde serão 6 séries de 20 segundos, e um intervalo, então, entre as contrações de 10 segundos, e um intervalo de descanso de 60 segundos entre as séries. Em relação à intensidade alta, consideramos, então, 80% da contração isométrica máxima, onde serão aplicadas 6 séries de 10 segundos e mantendo o intervalo de 10 segundos entre as contrações e o mesmo tempo de descanso da intensidade moderada. Bom, serão realizadas 3 avaliações do diâmetro e do fluxo da fístula arteriovenosa, tendo em vista que há necessidade dessas 3 mensurações para uma maior fidedignidade desses resultados. Os pacientes serão avaliados previamente à sessão de hemodiálise no meio da semana, pois são pacientes que realizam tratamento conservador, ou seja, 3 dias na semana, de 3 a 4 horas de tratamento. E serão, orientados para manter a sua rotina diária e a utilização de medicamentos de forma habitual, ou seja, não vai alterar em nada a sua conduta, a sua vida rotineira. Os pacientes serão randomizados em momento controle e momento de intensidade moderada, e caso observamos, então, essa segurança clínica da intensidade moderada, que haja essa estabilidade hemodinâmica, que a ausência do edema, rubor e calor da fístula arteriovenosa, então iremos aplicar os exercícios de intensidade alta. Todos eles realizarão metade das séries propostas no protocolo de intensidade moderada, no mesmo dia do teste de pressão palmar, então, para obtermos essa contração voluntária isométrica máxima. Então, para análise estatística, para verificar a normalidade dos dados, utilizaremos o teste Shapiro-Wilk, onde, a depender da distribuição dos dados, serão apresentados em média ou desvio padrão, ou mediana com intervalo interquartil. Então, para comparação intra-momentos e intergrupo, utilizaremos a ANOVA de medidas repetidas, seguida, então, pelo pós-hoc de Pol-Ferroni. Para verificar, então, essa relevância clínica do exercício físico sobre a fístula, o diâmetro e o calibre da fístula arteriovenosa, será utilizado o teste de Cohen, onde, para esse efeito pequeno, adotaremos o valor de 0,2 a 0,4, moderado de 0 a 5, de 0,5 a 0,7 e grande acima de 0,8. Para o cálculo amostral, então, para a detecção de uma diferença média de 1 milímetro como relevante e um poder estatístico de 80% e nível de significância de 5%, e desvio padrão de diferença esperada de 1,2 milímetros, então, encontramos, então, que para ser julgado como significante, serão incluídos 14 participantes. Tendo em vista, então, possíveis perdas amostrais e possíveis recusas,
aumentamos, né, em 10% essa amostra, o que representa 16 indivíduos. E para esse cálculo, utilizaremos a ferramenta PSS Health, versão 0.1.6. Então, sobre o projeto, era esse, né, o projeto, a metodologia, enfim, e eu só trouxe esse estudo que eu publiquei agora para fazer uma comparação, que na verdade o nosso grupo desenvolveu aí pré-pandemia e agora saiu essa publicação, que foi os efeitos do exercício aeróbio na fístula. Então, da mesma forma como nós queremos fazer esse protocolo agora, verificando o efeito do exercício isométrico, do exercício isotônico, esse foi realizado a avaliação do exercício aeróbico. Então, os indivíduos também realizavam várias mensurações, eles foram cruzados, realizaram um momento de repouso. Eu estava no mudo. Não, estava te Alguém? escutando. É? Ah, tá, então tá, Sim. porque eu achei que eu tinha clicado no mudo. Pode passar. E aí aqui estão os resultados, né? Essa figura 1 mostra a mensuração do calibre da fístula no momento A com o exercício e no momento B sem o exercício, momento de repouso. E dá para, na verdade, essa figura não dá para verificar, mas se a gente olhar o pontinho do lado direito, dá para ver que o momento sem exercício está com um zoom maior. Então, olhando a imagem, a revista acabou aproximando, né, essas imagens aí. Mas olhando a imagem no momento exercício, dá para ver que houve mais dilatação do que no momento controle. E esse gráfico de baixo mostra como é que foi esse comportamento durante todas as mensurações. Se eu não me engano, foram 8 mensurações, 8 mensurações. E em preto, né, é o resultado do grupo exercício e mostra o quanto dilatou realizando o exercício quando comparado com o momento de repouso, onde foram feitas as mesmas mensurações no mesmo tempo, como se ele estivesse fazendo exercício. Então, nós não sabemos se esse mesmo comportamento vai se manter agora nesse estudo, avaliando outra modalidade de exercício, né? E então a ideia é responder, porque ainda existem muitas dúvidas do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Há uma lacuna na literatura sobre o que nós podemos utilizar para orientar exercício para fístula arteriovenosa. Então a ideia é tentar preencher um pouquinho dessa lacuna aí, né? Acho que é isso. Se alguém tiver algo a acrescentar para melhorar, assim, críticas são todos bem-vindos, né? A gente não começou as coletas, ainda não sabemos no que vamos nos deparar, mas, né, se alguém tiver alguma dica, alguma ajuda aí, estamos aceitando. Não? Então, acho que podemos passar para a próxima apresentações. Tem só uma perguntinha ainda nesse assunto. Rodrigo, como é que vocês, aí na rotina clínica, lidam em relação à prescrição de exercícios para o membro fistulado? Tem alguma recomendação para eles fazerem home base? Vocês adotam alguma prescrição pré-diálise? Como que vocês lidam com a fístula aí na rotina? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu não falei antes que a esposa está de reunião do lado e aí esse momento do home office fica complicado, né? Mas a gente não faz os exercícios, lógico, durante a rotina, né? Clínica, mas faz indicações que eles façam, né, exercícios em casa. Mas não temos nenhum tipo de programa que indique esses exercícios. Ele acaba ficando, né, com esse membro trabalhando menos. Né? Não temos nenhum tipo de indicação. Estamos esperando esse resultado desses estudos para que a gente possa ter esse auxílio e possa depois indicar para os nossos pacientes, né, aqui na Clínica de Cruz Alta. Bacana, nós sempre tivemos esse
esse questionamento também na nossa rotina clínica e nós realizamos recentemente, construímos um guia de exercícios home-based, né, utilizando empreendedores, enfim, e até mesmo, né, sem nenhum tipo de equipamento extra, um guia específico. E acho que tem avaliação, em breve deve, né, esperamos aí publicado, a gente vai padronizando algumas ações, inclusive dentro do GBRAIN nesse sentido, porque para nós foi algo recentemente implementado. Aqui em Portugal, por exemplo, eles têm a cultura de exercitar a fístula pré-diálise. Né? Tem um kit ali que fica disponível na sala de pré-diálise, enfim, e tem bastante essa cultura. Mas, de fato, é algo que normalmente nós não temos tanta atenção, mas que se faz muito necessário. Já temos aí a próxima apresentação, então. Assim que sair esses resultados aí, já temos a próxima apresentação. Nem são resultados, é só um guia realmente. Orientações. São orientações que nós implementamos na nossa rotina. Perfeito, muito bom. Não sei se o Michael ou a Jennifer ou o Luiz, que também são de rotina clínica, tem algo a acrescentar nesse sentido, de como é a conduta com o membro fistulado ou a Patrícia, né? Também. Se eu puder falar um pouquinho. Eu sou residente no Instituto de Cardiologia. Eu fui estudante de graduação quando a Francine estava fazendo o doutorado na URGS. E agora, lá no Cardiologia, eu estou tendo bastante experiência de pegar os pacientes antes de iniciar a hemodiálise. Porque lá no projeto na URGS, eu pegava, eles já estavam fazendo hemodiálise. Até no final, a gente teve também a experiência com os pré-dialíticos, né, Fran? Que a gente conseguia falar um pouquinho do exercício, mas agora eu pego muitos pacientes que chegam, apesar de ser um estudo de cardiologia, mas claro que está muito relacionado, e que vão iniciar a diálise. E aí eu consigo orientar eles antes, a gente faz alguns exercícios, eles fazem a cirurgia da fístula e vão para casa, logo depois, assim. E aí, bem nisso que vocês falaram, assim, mas muito mais exercícios simples, assim, de bolinha ou de usar peso. Não tive tanta experiência de indicar para eles aeróbico, mas eu vou ver, assim, né, pelo da Fran, que eu lembro que ela tinha me mandado, mas acaba que os da bolinha, os de pegar peso, é bem mais fácil para eles entenderem, assim, mas tem muita resistência, principalmente logo depois que fez a cirurgia, de quando que eles vão começar, e aí eles acabam, com certeza, como eles vão para casa, eles não iniciam logo, mas pelo menos o pré a gente tem conseguido fazer no hospital. Legal. E nesse pós, Patrícia, vocês fazem uma prescrição específica, são simplesmente recomendações e nem todos seguem? Você chega a fazer algum tipo de controle nesse sentido? Como é que é a experiência de vocês? Pois é, como a minha experiência tem sido, eles internam por uma descompensação cardíaca, aí eles precisam começar, porque é um instituto de cardiologia, né? E aí sim, eles sim. começam a fazer a diálise ali. Começam a fazer a diálise por um Chile, aí eles fazem a cirurgia da fístula e logo vão para casa. Então a gente não tem esse controle do pós. Eu acabo fazendo muito mais do exercício pré, e aí eles já sabem quais que são os exercícios para fazer depois, mas se eles fazem ou não, a gente já não tem esse controle, porque eles têm a alta do hospital depois de fazer a fístula. Porque, enfim, são diferentes abordagens, né? Mas é incrível essa pré-reabilitação da fístula, né? Enfim, para conseguir, de fato, gerar essa adesão. E acho que muito da proposta, né, do projeto, acho que é mais no sentido que aqui a Fran e o Magro apresentaram, no sentido realmente já da fístula confeccionada. E eu acho que tem algumas perguntas ali no chat. A primeira eu vou ler então, e aí o Magro e a Fran, eu sou participante do estudo, mas vou só moderar aqui as perguntas. Primeiro, pensaram em uma avaliação tardia após 24 horas, por exemplo? É uma pergunta do professor Michael. Quer responder, Marvel? Eu posso responder? Não sei. Fica à vontade, Fácil. Fran. Fica à vontade. Na verdade, não, nós não pensamos 24 horas após, mas após o protocolo de exercícios, ele vai ser acompanhado. Agora, acho que são por 10 minutos, são 2 mensurações após,
para ver se ela vai reduzindo a dilatação após o término do exercício. Então, o único acompanhamento vão ser 10 minutos após o protocolo mesmo, para não, né, a gente não tinha pensado nisso, mas também para não ter tantos dados aí, mas talvez para uma próxima problema de pesquisa, também é difícil, às vezes, mobilizar o paciente na 24 horas após para o hospital, né? Então, acaba que é mais fácil, para o hospital não, para a clínica, então acaba que é mais fácil mensurar no dia, mas daria para a gente tentar em futuros estudos aí. E uma segunda pergunta é se, tentando assim, simplificar, haverá um tempo médio pós-confecção da FAV, ou seja, talvez um critério de inclusão, pelo menos a X meses? E será que os pacientes com FAV de longa data responderão da mesma forma que aqueles com FAV mais recente? Eu acho que até a gente colocou no critério ali, são fístulas com mais de um mês de punção, e eu não me lembro se nós colocamos no projeto um limite até, mas se eu não me engano, sim, eram fístulas até por volta de 3 anos, não lembra, Heitor ou Marjorie? Mas se eu não me engano, eram fístulas, tem um limite, e de fato, se não tiver, até é coerente que nós estipulemos isso, porque as fístulas mais antigas, como. Porém, nós colocamos que elas não podem ter aneurisma, né? Então, as fístulas mais antigas muitas vezes vão apresentar aneurisma. Mas acho que é de se pensar se nós não colocamos, talvez colocar um limite superior, assim, até 3 anos de hemodiálise na fístula. É interessante. E a última pergunta do professor Michael: serão incluídos pacientes com fístula tanto no braço ou antebraço? Como a ideia é refletir as atividades do dia a dia, né? O isométrico, ele vai refletir atividades que ele vai fazer segurando uma sacola, pegando algum peso mais rápido ali, né? São exercícios, tem o movimento ativo da articulação, mas a contração é a dipreensão palmar do exercício, para refletir essas atividades do dia a dia, como carregar uma sacola ou segurar algum objeto mais pesado. Então, nós vamos fazer apenas em fístulas distais, apenas do antebraço, não vão ter fístulas né, proximal, porque a contração vai ser realmente nos músculos do antebraço. Não, tudo bem, sem problemas. Tranquilo, então penso que seja isso. Não sei se tem mais alguém. Heitor, Fran, boa noite, é o Luiz, tudo bem? Oi, boa noite. Bem, Luiz. Boa noite. Bom, vocês falando aí da prática clínica, né? Nós discutimos recentemente aqui na nossa, com o médico, acho que o trabalho de vocês, parabéns aí pela iniciativa, vai nos mostrar realmente, né, cursar aí o que nós podemos fazer em relação à maturação de FAV e até mesmo as FAVs já maturadas e o dia a dia, como a Fran colocou aí. Vocês têm a experiência no sentido de garrotear o membro para estar maturando a fístula, no caso? Vocês, como que é a vivência de vocês em relação a essa maturação? Porque a gente está pensando assim, o quanto garrotear, o quanto diminuir esse fluxo para estar aumentando a pressão ali local, causando esse efeito de vasodilatação. Qual a experiência de vocês? Porque foi uma grande dúvida nossa, porque foi um médico novo que entrou de plantão e ele falou, ó, garroteia aí que vai ser sucesso. E aí associando ao exercício, entendeu? Qual é a prática de vocês aí, já entrando no assunto aí do trabalho? Eu nunca vi assim próxima a mim, mas eu sei que tem um grupo no Rio Grande do Sul, inclusive em Pelotas, acho que até da professora Maristela, que eles fazem exercícios com restrição de fluxo, usando esses garrotes aí, mas eu acho que já são em fístulas funcionantes, não para dilatação, assim. Eu desconheço. Entendi. Alguém? Não, nós também conhecemos e tomamos um susto, né? E é um Uhum. paciente até meio crítico e entendido do assunto, foi atrás, pesquisou, e ele falou, não, agora eu quero fazer essa questão de garroteamento, porém ele não achou muita coisa, né? Então nós Sim. também ficamos nessa dúvida, porque assim,
o quanto diminuir esse fluxo, né? Então é complicado, né? Fazer um CAATSO aí, diminuição de fluxo para melhorar a fístula ou para maturá-la, é complicado, né? Tem que fazer um estudo para responder essas É. questões, né? Mas é difícil o paciente aceitar muitas vezes, talvez se tem um risco de perder a fístula, mas dá uma lida nesse trabalho da Maristela, até eu vou ver se eu encontro, posso te Legal. mandar, que ela utilizou a restrição de fluxo, mas, claro, em fístula funcionante, mas talvez ela explique algo de algum mecanismo, vale a pena ler. Luiz, Não, legal, como que, Fran. Obrigado aí como que pelo vocês esclarecimento. estão fazendo essa proposta de garrote, que é o pré-condicionamento isquêmico, né? Ou essa restrição parcial? Já tem muita evidência, como a Fran comentou, tem também um estudo do Paul Bennett, enfim, tem um estudo do Thiago Rosa também em Brasília, que vem adotando e propondo essa restrição de fluxo. Agora, para a FAB, de fato, eu desconheço. Então, qual que é esse protocolo que vocês estão, né, desenhando, enfim, aí com esse NEF? Compartilha com a gente. É de fato um garrote específico feito com manguito de restrição? É um garrote realmente de improviso com aquelas fitas elásticas? Como que é? Então, não, ele, na verdade, ele mandou garrotear com o próprio punho, própria mão. Ah, sim. E aí, então, foi loucura, né? Daí o cara chega, dá plantão, passa uma informação nova pro paciente que nós desconhecemos, né? Nós sabemos da restrição de fluxo sanguíneo para efeitos metabólicos locais ali em relação à parte muscular. Agora, em maturação de fístula, realmente foi uma surpresa para nós, entendeu? E o enfermeiro diz que em algumas clínicas do SUS, no interior aqui de São Paulo, eles usam mesmo essa questão de garrotear o fluxo sanguíneo para aumentar a pressão ali no local da fístula, né? Enfim, Funcionar. por isso que eu joguei aí a pergunta para vocês. Não tem nada específico e nós pensamos que isso faria mal para a fístula, né? A princípio, não seria bom. E aí o médico trouxe essa novidade para nós, que seria favorável e o enfermeiro concordou, né? Mas nós não estamos aplicando nada em relação a isso, não. Entendi. Talvez Não, seria algo para pensar no futuro, né? fisiologicamente, eu vejo muitos motivos para se utilizar esse pré-condicionamento isquêmico ou essa restrição parcial, né? Talvez ali com restrições não tão significativas, em fazer uma restrição de 20% ou 30%, no aspecto realmente desse estresse de cisalhamento, enfim, geraria, né, possivelmente essa maior liberação de óxido nítrico, de fato talvez aumentaria essa dilatação, etc., mas uma fístula tão maturada, né, entre os aspectos de segurança. Mas interessante que talvez se discuta isso, né? Falta talvez realmente só termos evidência, mas pelo jeito a prática clínica aí já está na tentativa e erro. Sim, concordo com vocês. E o que a Fran colocou das AVDs aí, do dia a dia do paciente, claro, pensando em fístula já maturada, nós tivemos uma discussão com a vascular para uma paciente que faz crossfit, né? Qual é a vivência de vocês? Perdão que eu estou na rua aqui, passou um carro. Qual é a vivência de vocês em relação ao quanto a paciente pode pegar de peso aí numa contração isométrica, no caso? Acho que o trabalho vai mostrar isso, claro, para maturação de FAV, mas já numa FAV maturada, no caso, né? Vocês têm essa X porcentagem de contração que a paciente pode estar fazendo ou não? Enfim, pensando na atividade de CrossFit que essa paciente exercia, né? Na literatura não tem nada. Literalmente, não tem nada. O que se tem são, né, observações empíricas. Tem, por exemplo, uma paciente que é do Direx e ela é bem ativa, assim, até eu sigo ela nas redes sociais, ela faz vários exercícios, musculação e tudo mais, e ela, não sei se ela limita, assim, alguma coisa, eu vejo ela botando peso, o peso do corpo, são só observações empíricas, de fato precisam ter estudos para mostrar que é seguro, mas se está sendo seguro, essa paciente está fazendo, né? Então, talvez seja, mas a literatura Sim, ainda não tem dados sobre isso.
que a médica orientou, nós até acompanhamos ela numa sessão de CrossFit e ficar observando o frêmito, né? Se diminuir, beleza. Se não, ok. Se diminuir, já era, manda o paciente para o Já era. vascular. Foi a própria vascular que recomendou, viu? Meu, é porque não é o braço deles. Os pacientes às vezes têm receio, né? Muito, muito receio. E ela estava justamente com receio de voltar a fazer o CrossFit por conta da fístula. Complicado, né? Pois é. Esse Mas treinamento obrigado. dela se autoavaliar com frames, etc., acho que já dá uma Já é meio, amenizada já é de um caminho. segurança para ela, para vocês, enfim. Sim, sim. Não, beleza, pessoal. Obrigado aí pela Mas a ideia vai esclarecimento. ser essa, Luiz, com o projeto, talvez identificar esse percentual da contração máxima voluntária isométrica que possa se transferir para um percentual também de carga máxima, enfim, e como ele vai ficar muito tempo sob tensão isométrica, então, quando se faz ali, por exemplo, o exercício do CrossFit, né, os push-ups, ou qualquer exercício que se faça com barra, com kettlebell, quer que seja, é uma isometria, né, que ele está. Então, talvez não consigamos responder especificamente. Pode essa carga específica nesse exercício, né? Mas, de forma geral, vai dar para ter uma noção. Da Sim, segurança. só o fato de vocês classificarem exercícios moderados e de alta intensidade já vai nos responder sim, com certeza. Vai ser mais um subsídio aí para a prescrição do exercício e a não restrição do exercício, né? Acho que o mais importante é isso. Que os pacientes não se sintam restritos. Não, com certeza. Perfeito, Heitor. Perfeito, Fran. Obrigado, viu? Valeu. O Maicon colocou aqui, né, que outra sugestão é avaliar no dia intradialítico. Será que alguma sobreposição do exercício mais hemodiálise é algo... Eu sempre tive vontade, né, quando eu comecei a pesquisar fístula, que surgiu esse estudo aí de fazer avaliação do exercício aeróbio, e era no dia de hemodiálise, era antes, mas eu sempre tive curiosidade de saber o quanto de fluxo o exercício intradialítico mobiliza para a fístula, né? Talvez isso proporciona um aumento do fluxo da máquina, enfim, a gente já vê estudos aí mostrando que melhora a eficiência da diálise, mas o efeito, né, do exercício enquanto o paciente dialisa é difícil, mas é algo que, né, a gente tem que estudar aí daqui a um tempo, tem que responder essas questões. Mas inicialmente avaliar realmente esses exercícios isométricos para ver a segurança no dia a dia, né? Depois a gente parte para outras avaliações, aí talvez até um trabalho em conjunto aí com o GBREM para fazer isso. Com certeza, Fran. Então, acho que, né, finalizamos o assunto da fístula e aí vamos para a próxima apresentação. O Heitor vai falar, então, de sarcopenia na doença renal crônica. Já baixei. Bom, pessoal, então só me confirmem se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim. Sim? Ok. Só não está no modo apresentador, Heitor. Essa está no modo do... Para mim, está no modo apresentação. Para vocês, não? Não. Deixa eu interromper, compartilhar novamente. Interdialítico. E agora? Perfeito. Tá, beleza. Muito obrigado. Bom, mudando radicalmente aí de assunto, vamos sair um pouco da fístula arteriovenosa, desse projeto interessante aí que vamos conduzir a várias mãos, enfim, em Brasília, e apresentar um pouco agora sobre o que nós estamos estudando já há alguns anos, sobre sarcopenia na doença renal crônica, bem como algumas perspectivas futuras que nós gostaríamos muito que o GBREM se engajasse, enfim, por meio daqueles que têm rotina clínica, bem como aqueles que têm parcerias, etc., desenvolvem projetos de pesquisa. Não tenho nenhum conflito de interesse, não estou ganhando nenhum centavo para falar aqui. Bom, então sobre o que nós vamos conversar rapidamente daquilo que estamos estudando sobre sarcopenia. Rapidamente uma definição, eu sei quão familiarizados todos aqui estão.
a etiologia, então, deste fenótipo na doença renal crônica, e 3 artigos que nós temos que estão, né, já publicados em avaliação ou no prelo aí para publicação. Então, iniciando sobre a sarcopenia. Sarcopenia, para aqueles que não a conhecem, enfim, é um fenótipo, então, musculoesquelético, que foi originalmente estudado amplamente durante uma conferência que teve em New Mexico, nos Estados Unidos, em 1988, onde vários geriatras, e, na verdade, geriatras não, né, médicos com formação em gerontologia, se reuniram para estudar a composição corporal e a saúde musculoesquelética de adultos e adultos mais velhos, nomeadamente idosos. E eles, então, ao término desse congresso que eles tiveram, começaram a se reencontrar várias vezes, etc. E desde então, né, surgiu o termo sarcopenia, originalmente, então, definido por Rosenberg, que fez um relatório, então, desse simpósio, lá em 1988, mas posteriormente foram várias cartas sendo publicadas, né, confirmando, então, o uso desse termo, que tem origem do grego, onde sark significa carne e penia, pobreza. Então, simplificando, pobreza de carne, né, ou ausência, redução de massa muscular. Bom, em relação a essa etiologia, então, da sarcopenia na doença renal crônica. Há vários, eu poderia trazer aqui vários, né, estudos de revisão que tentam explicar um pouco dessa fisiopatologia, etc., mas um dos mais incríveis que nós temos é uma produção nacional, que é da professora Carla Vessani, do Rio de Janeiro, que hoje está no Karolinska Institute, na Suécia, onde ela trouxe, então, alguns fatores etiológicos, né, que levam a esse desarranjo musculoesquelético que induz, então, ao surgimento de fenótipos que compõem, então, a sarcopenia. Então, nessa balança, nós podemos identificar, do lado esquerdo, então, alguns fatores que induzem, então, uma redução de síntese proteica, e do lado direito, podemos identificar, então, alguns fatores que levam a esse aumento de degradação proteica. Então, não vou me debruçar em cada um deles, mas só para nós conhecermos alguns fatores que são, né, intrinsecamente, né, presentes nos pacientes. Eles apresentam um processo de envelhecimento, né, e um envelhecimento agravado e acentuado, onde há várias evidências mostrando que a saúde vascular, enfim, saúde cardiovascular e musculoesquelética desses pacientes, mesmo eles sendo mais jovens, já se assemelha de adultos mais velhos. Eles têm, então, uma baixa ingestão proteica dentro da sua rotina alimentar, em especial pelas restrições nem sempre tão adequadas de ingesta proteica, em especial para aqueles em diálise. Tem um comportamento de vida sedentário, enfim, e bem como alguns outros fatores bioquímicos que induzem, então, essa redução de síntese proteica. Por outro lado, vários outros fatores agravam também e aumentam essa degradação proteica, tá? Nomeadamente, em especial, a inflamação, a resistência à insulina e acidose metabólica e a deficiência de vitamina D. São fatores muito determinantes, de fato, para essa degradação proteica elevada. Isso leva, então, a um balanço proteico negativo, que, então, potencializa esses desarranjos musculoesqueléticos que levam ao surgimento de baixa massa muscular, fraqueza muscular e baixa performance física. Bom, tendo em vista, então, que essa é uma condição muito evidente nos pacientes, né? Nossos pacientes apresentam vários desses fatores etiológicos que aqui a professora Carla Vessani muito bem discorre. Nós começamos, então, a investigar mais a fundo a sarcopenia na doença renal crônica e partimos, então, da nossa rotina clínica. Um dos grandes entraves que, né, ao conversar, inclusive, com muitos que aqui estão, para conhecer um pouco da rotina clínica, enfim, é, de fato, de conseguir ter dentro da sua rotina mensurações objetivas dessa saúde musculoesquelética, né, que pode identificar, então, possíveis traços e componentes da sarcopenia. Então, pensando nisso e seguindo as recomendações do Consenso Europeu de Sarcopenia, nós aplicamos, então, na nossa rotina clínica o questionário SARC-F, né, e adicionamos a ele uma medida de circunferência de panturrilha, chamada, então, de SARC-Alf, e identificamos se o SARC-F, que é um questionário que eu já vou mostrar, e o SARC-Alf poderiam, então, estar associados aí com traços objetivos da sarcopenia, ou seja, condições objetivamente
medida da sarcopenia, porque muitas vezes é tão difícil na nossa rotina nós termos essa avaliação sistêmica de massa muscular, de força muscular, de função física, né? Por outro lado, há a possibilidade de se usar questionários, né? Durante sessão de hemodiálise, enfim, e talvez isso nos mostre um pouco dessa condição sarcopênica. Então, um artigo do nosso grupo, que está aceito, em breve deve estar já disponível na Nutrition Clinical Practice, uma revista muito voltada para a prática. Então, o SARCAF, ele é um questionário composto por 5 perguntas relacionadas a atividades de vida diária, que cada uma dessas perguntas tem um componente, né? Um componente de força, capacidade de ambulação, levantar de uma cadeira, né? De se locomover, enfim, subir e descer escadas e eventuais experiências de quedas. Se o paciente, então, apresenta positivamente, né, alguma dessas perguntas, faz-se ali, responde-se a cada uma delas e gera-se um score de cada pergunta. Ao final, soma-se e tem-se um score final. Se o score, então, do SARCAF for maior ou igual a 4, há, então, um risco de sarcopenia, né? Ou seja, esse paciente ele deve ser objetivamente triado e avaliado para, de fato, os traços da sarcopenia. Porém, o SARCAF ele é um questionário, são simples perguntas, né, onde temos aí vários vieses que induzem a uma resposta não adequada. Então, uma tentativa de tornar o SARCAF mais sensível realmente para avaliar esses traços da sarcopenia, um grupo de brasileiros com idosos da comunidade publicaram, então, uma proposta adicionando uma medida objetiva, que foi a perimetria de panturrilha, referência. Então, eles identificaram um ponto mais sensível para adicionar ao SARCAF, que foi menor ou igual a 34 centímetros para homens e menor ou igual a 33 centímetros para mulheres. Então, sabemos que há, em especial, 2 principais medidas de perimetria que são utilizadas para se identificar alterações, então, no tecido musculoesquelético. A principal delas, o Mid-Arm Muscle Circumference, né? Então, perimetria do antebraço, adicionando também algumas medidas de gordura. Mas a segunda mais preconizada e que é amplamente utilizada é a perimetria de panturrilha. Então, se o paciente apresentar esses pontos de corte, ele, então, tem uma pontuação de 10 pontos, soma-se a pontuação do SARCAF, e se tiver, então, a proposta de Barbosa é uma pontuação maior ou igual a 11, é um risco, então, de sarcopenia. Então, a nossa rotina clínica, nossos 30 pacientes, avaliamos, então, objetivamente a sarcopenia, bem como aplicamos o SARCAF e o SARCALF. Então, para a massa muscular, né, nós utilizamos bioimpedância, estabelecemos os pontos de corte do consenso europeu, né, de forma geral, vimos também a perimetria da panturrilha direita, avaliamos objetivamente função física por meio de força muscular, sentar e levantar da cadeira 5 vezes e a velocidade de caminhada de 4 metros, né, aplicando os pontos de corte do consenso europeu de sarcopenia, e diagnosticamos, então, traços da sarcopenia por meio de 3 componentes. Então, risco da sarcopenia, pelo SARCAF e SARCALF, a provável sarcopenia, né, seja por baixa força, de preensão palmar, baixa força muscular de membros inferiores ou baixa massa muscular, e a sarcopenia confirmada, que é a presença de ou baixa força muscular, seja pelo sentar e levantar e força de preensão palmar, na presença também de baixa massa muscular. Então, aqui nós apresentamos na figura 2 do nosso artigo essa estratificação, de acordo com o risco de sarcopenia, por meio dos scores do SARCAF e do SARCALF. Então, deste lado, vocês podem observar que aqueles indivíduos que tinham risco de sarcopenia, eles estão aqui destacados em preto, eles apresentavam, né, quase que, na sua totalidade, uma baixa velocidade de caminhada, né, que é um preditor muito forte de desfechos clínicos negativos como mortalidade nessa população. E foi, então, significativamente maior do que aqueles que não tinham risco de sarcopenia pelo SARCAF. Já no SARCALF, nós identificamos, além dessa maior prevalência de baixa velocidade de caminhada, identificamos que aqueles indivíduos com risco de sarcopenia, ou seja, score acima ou igual a 11, também apresentavam maior prevalência de baixa força muscular. Então, aí nós identificamos essa possível sensibilidade e, posteriormente, nós fizemos uma análise. Nessa tabela 2, nós trouxemos, então, as análises de correlação do score do SARCAF e do SARCALF com
essas variáveis de função física e identificamos para o SARCAF, por exemplo, e para o SARCALF, correlações positivas com a força de preensão palmar e com a velocidade de caminhada, onde quanto menor era a força de preensão palmar dos indivíduos, maior eram os scores deles de SARCAF e de SARCALF. Bem como quanto menor a velocidade de caminhada dele, ou seja, quanto mais lento ele caminhava, maior também eram os scores deles para esses dois questionários. Bom, na tabela 3 nós fizemos então análise de sensibilidade e especificidade para identificar se realmente esse ponto de corte do SARCAF e do SARCALF eles são sensíveis, ou seja, eles conseguem detectar realmente esses traços da sarcopenia, como a baixa força, a baixa massa muscular, e, de forma bem interessante, tanto o SARCAF quanto o SARCALF apresentaram, então, uma sensibilidade significativa para a baixa força muscular de dinamometria, mas o SARCALF com uma sensibilidade muito maior, 70%. Para a massa muscular, nenhum dos dois apresentou uma sensibilidade e especificidade significativa, né? A área sob a curva não foi significativa, e a provável sarcopenia, seja pela preensão palmar ou sentar e levantar, também foi significativa para ambos os pontos de corte. Então, identificamos que realmente eles conseguem ser sensíveis para identificar o traço em especial da baixa força muscular nesses pacientes, sendo o SARCALF mais sensível do que o SARCAF. E também fizemos a concordância kappa. Tá? Identificamos, então, que o risco de sarcopenia pelo SARCAF ele tem uma concordância moderada com a baixa força muscular, bem como com uma baixa velocidade de caminhada, e o SARCALF apresenta uma concordância moderada com a baixa força de preensão palmar, baixa força muscular, também com uma baixa velocidade de caminhada. Bom, esse nosso artigo ele é bem clínico, bem prático. Eu acho que nos mostra, então, essa possibilidade de se avaliar facilmente, né, esses traços da sarcopenia e que, de fato, eles podem ser sensíveis para identificar medidas objetivas dela. O segundo estudo, então, né, avançando um pouco além dessa parte diagnóstica, nós conduzimos uma ampla revisão sistemática, onde nós triamos quase 5.000 artigos, incluímos 50 artigos na revisão sistemática e 38 na meta-análise. Então, nós identificamos a associação da sarcopenia com desfechos clínicos, né, nos pacientes com doença renal crônica. Então, aqui nessa figura 1, eu trago o forest plot, que traz, então, o risco de mortalidade, né, nos estudos que avaliaram baixa força muscular como uma exposição. Então, nós identificamos, por meio do forest plot, que esses pacientes com baixa força muscular, eles tiveram, né, nos estudos de follow-up, 99% mais risco de mortalidade comparado àqueles que tinham a sua força muscular preservada. E quando comparamos, então, por meio de meta-regressão, os pacientes dialíticos com não dialíticos, encontramos, então, um maior risco para aqueles em diálise, 121% a mais de risco, aqueles não dialíticos tinham um risco aumentado de 46%. Na figura 2, nós observamos, então, a associação da baixa massa muscular com a mortalidade. Então, na análise pooled, ou seja, de ambos estágios, não dialíticos e dialíticos, nós encontramos 51% mais risco de mortalidade. Então, podemos, né, identificar possivelmente um maior risco de mortalidade para a baixa força muscular do que a baixa massa muscular, o que está em consonância com várias outras evidências já em idosos e adultos mais velhos. Também avaliamos o risco de mortalidade para baixa performance física, por meio da velocidade de caminhada, em especial, e identificamos que aqueles indivíduos que apresentam uma baixa performance física têm 109% a mais de risco de mortalidade. E para a sarcopenia confirmada, ou seja, baixa função e baixa massa, identificamos 87% a mais de risco de mortalidade, comparado àqueles não sarcopênicos. Outros desfechos que estudamos, né, conduzimos uma pequena meta-análise forest plot associando baixa massa muscular e hospitalização. Só havia 2 evidências disponíveis, então as associações elas foram inconclusivas, né, uma evidência mostrando que sim, outra que não.
Então, o dado pula, fica muito disperso. E para desenvolvimento de estágio terminal, também não foi possível ter estudos suficientes para nós conduzirmos uma meta-análise. Mas, em especial, um dos estudos mostra que a baixa força muscular é um fator de risco para o desenvolvimento do estágio terminal da doença. E, por fim, nós conduzimos recentemente, fruto aí de um trabalho de conclusão de curso que eu orientei, um survey no Brasil para identificar se, de fato, a sarcopenia ela tem sido avaliada nos centros de diálise. Nós, então, contactamos aí todas as clínicas cadastradas ali na Sociedade Brasileira de Nefrologia e tivemos, ao final, apenas a participação aí de 34 delas. Então, pequeno N, etc., o que mostra, né, mais uma vez, que talvez muitas clínicas, ao lerem, receberem um e-mail de sarcopenia, talvez não davam a devida atenção e que, de fato, isso já nos mostra que talvez não seja uma variável tão relevante, tão visualizada na rotina clínica. Na tabela 1, nós apresentamos, então, algumas das características desses centros, né? Identificamos que apenas destes 34, 12 avaliavam a sarcopenia na sua rotina clínica e, curiosamente, né, por uma determinação legal, todas as clínicas tinham o nutricionista, porém, apenas 29% delas tinham ali um profissional de exercício. Então, com uma leve tendência de uma maior presença destes profissionais nas clínicas que avaliam a sarcopenia. Bom, em relação aos achados, o que nós encontramos? Né? Dessas 12 clínicas somente que avaliavam sarcopenia na sua rotina clínica. O principal consenso de sarcopenia, de diagnóstico dela utilizado, é o consenso europeu, revisado, publicado em 2018 e 2019. E em relação à frequência de avaliação da sarcopenia, a grande maioria, né, avalia ali quarterly, ou seja, a cada 4 meses, né, trimestralmente, perdão. Também com uma alta prevalência aí daqueles avaliando semestralmente. Em relação aos principais métodos adotados para avaliação da sarcopenia, em especial o traço da função física, mais utilizado é a preensão palmar, né? 83% das clínicas utilizavam a força de preensão palmar, seguido aí por 67% pelo teste de sentar e levantar da cadeira. Em relação à avaliação da massa muscular, a grande maioria adota alguma medida de circunferência, né? Seja panturrilha ou do braço, e 50% utilizam, então, a bioimpedância elétrica. Em relação às principais estratégias de intervenção, são adotadas quando o paciente é diagnosticado como sarcopênico, 83% relataram fazer alguma modificação dietética, 92% prescrevem, então, multivitamínicos e 42% adotam alguma suplementação proteica ou de aminoácido. Em relação às intervenções de exercício, grande maioria, 50%, né, faz prescrições e recomendações combinadas, ou seja, resistido aeróbico, 25% apenas resistido e nenhum profissional faz recomendações somente do aeróbico. E, curiosamente, 25% das clínicas negligenciam intervenções com exercício e não fazem nenhuma prescrição. Bom, então só algumas take-home messages para finalizar, né, a apresentação. A cultura de avaliação da sarcopenia ela deve ser inicialmente estabelecida. Então, não é cultural que nutricionistas façam essas avaliações nas clínicas, infelizmente. Nos nossos achados, nós vimos uma razão de chance quase significativa para onde há profissional de exercício ter a maior possibilidade de avaliar a sarcopenia. Então, independentemente da ferramenta e diagnóstico operacional, temos que estabelecer essa cultura. O consenso europeu revisado ele é o mais adotado, e nós sugerimos, então, que todos vocês o sigam e os adotem. E profissionais de exercício, né, podem desempenhar um papel muito além da reabilitação, né, como fazer, então, a avaliação dessas características musculoesqueléticas. O que nós temos em andamento e futuros projetos? Nós estamos com uma revisão sistemática em vias de finalizar, que é da prevalência global de sarcopenia, na doença renal crônica. Estamos também desenhando um projeto que em breve nós vamos convidar todo o GBRAIN a participar, que é, então, a aplicação do SARCAF do SARCALF, né? Faltou ali SARC-C, não, SARCAF do SARCALF, para identificar traços de sarcopenia.
Então, queremos conduzir o estudo multicêntrico, enfim, em especial também com essas 12 clínicas que participaram desse projeto, e depois fazer um follow-up e identificar se SARCAV e SARCAL são preditores de desfechos clínicos nestes nossos pacientes. Então, só agradeço a todos que fizeram parte de todos esses projetos e dados, enfim, do que nós estamos conduzindo, e muito obrigado aí por ouvirem. Fico à disposição para nós conversarmos um pouco. Esse estudo é muito interessante, né? Até eu já tinha feito essa pergunta para ti, por muitas vezes, né, isso pode ser negligenciado justamente pela falta do profissional nessas clínicas, porque se avalia se não vai oferecer, né, uma modalidade de exercício para os indivíduos. Às vezes não se avalia porque não tem nada a oferecer também. O curioso é que não só na perspectiva do exercício, né? Fui até convidado pelo Thomas Wilkinson, que é um grande pesquisador da área, para escrevermos algo nesse sentido, né? Que o exercício, em especial o resistido, talvez seja aí a principal intervenção a modificar esses traços da sarcopenia. Mas, por outro lado, hoje o que mais preconiza é nutrição, é dieta, é muito mais voltado realmente para a atuação dos nutricionistas. E ainda assim, mesmo todas as clínicas tendo, né, um nutricionista, mais de 50% das clínicas não avaliam nada dessa condição, uma mera perimetria muscular, enfim, não tem realmente, né, essa cultura implementada. Então, nem todas as clínicas também que avaliam têm profissional de exercício. Então, acho que eu olhando esses dados, né, nem me preocupo tanto com o aspecto da intervenção do exercício, que me preocupa é de não considerar a sarcopenia uma variável a ser avaliada nesses pacientes, tendo em vista os dados que a nossa revisão sistemática mostra, que aumenta significativamente o risco de mortalidade, enfim. Então, é algo que nós estamos, né, desenhando aos poucos, etc., para quem sabe, assim como o exercício ser uma cultura, a sarcopenia também. E, enfim. Talvez oferecendo a cura da causa, tu acaba, né, estimulando a avaliação desse desfecho. E olhando esses dados agora, né, a gente fica um tempo sem ler e quando lê de novo vem algumas ideias, né? Eu fiquei me perguntando por que é tão prescrito multivitamínicos para esses pacientes e qual que é a associação desses multivitamínicos com a massa muscular, com os fenótipos da sarcopenia, né? Porque... Não, pode continuar. Não, porque, por exemplo, em comparação à recomendação de suplementação de proteínas, a gente viu uma prevalência menor, né? Uma estimativa menor e de multivitamínicos maior. Eu fiquei me perguntando por quê, né? A impressão que eu tenho, Marjorie, né, apesar de ter essa regulamentação que exige a presença dos nutricionistas, nem sempre é com uma carga horária adequada. Não sei como é que é a rotina de todos aqui, mas tive uma vivência muito curta no hospital regional aí de Taguatinga, no DF, e a assistência ela é muito distante, né, da equipe multi pela pouca disponibilidade de carga horária. Então, eu vejo o multivitamínico, essa prescrição tão simples, né, por ser algo muito simples de se prescrever, né? Não se exige, talvez, um controle, né, de cálculos muito mais amplo. Então, talvez para essa pouca disponibilidade de assistência, uma prescrição de algo mais simples seja uma alternativa, né? Fazendo analogia à nossa área de educação física, temos alguns aqui, o aquecimento vai para a esteira, quando a sala de musculação está cheia, né? Quero que você vai para a esteira, 10 minutos na esteira. Talvez os 10 minutos da esteira da nutrição sejam os multivitamínicos. Eu penso que seja isso, porque na nossa rotina nós temos um nutricionista que é muito presente, né? Cumpre uma alta carga horária na clínica, enfim, e adota medidas que vão além de multivitamínicos, né? Mas a experiência que essa discussão seria muito bacana se a Cris estivesse aqui. Eu vi que ela estava no começo. Saiu, né? Um insight que eu tive aqui, Heitor, em relação ao nosso estudo multicêntrico, como você havia falado, da questão da circunferência de panturrilha, né?
E por que não inserirmos uma outra circunferência, como, por exemplo, a de braço, né? Será que aumenta essa sensibilidade, especificidade do instrumento, né? Do questionário? Então, pode ser uma boa também. Me Sim. veio essa ideia aqui agora. Eu gosto muito do Mid-Arm Muscle Circumference, né? Porque ele corrige essa perimetria do braço para a adiposidade, né? E são duas medidas objetivas muito simples e muito baratas, né? Então, um plicômetro, né? Um adipômetro, enfim, dobra tricipital e a perimetria. Então, eu penso que talvez, né, propomos aí um SARC-MACM. Talvez ele seja mais sensível, né? Mas sem dúvidas, a ideia, né, e nós compartilhamos disso, enfim, é de termos algo de rotina clínica facilmente aplicável, né? Então, acho que é uma ideia interessante. Tem algum Sim, nutricionista legal. assistindo, será? Acho que não, né? Não sei, acho que não. Tem alguns Para nomes. compartilhar, assim, como é que é, né, no seu centro, mas, enfim. Mas é isso, fica já o convite, né? Rodrigo, Maicon, enfim, os demais. Ano que vem, nossa proposta é depois nos reunirmos e que eles tiverem interesse para conduzirmos algo Eu ia nesse sentido. seguir nessa linha do comentário do professor Michael, né, parabenizando pelo trabalho, e a ideia de ter o estudo multicêntrico é o ideal, né? Eu acho que isso que vai fortalecer o nosso grupo quando a gente conseguir desenvolver diversos projetos multicêntricos, né? Por exemplo, esses dados de testes nós temos na clínica em Cruz Alta, não temos os questionários. O problema é braços para escrever, para produzir, né? E principalmente para colocar isso como uma prática clínica de mostrar os resultados para os pacientes, não só pensando em pesquisa. E quando a gente fica atrelado somente à atuação do profissional pesquisador da universidade e não da clínica, a gente fica atrelado a ter o bolsista, ter quem vai fazer todas essas produções, né? Fica bem mais difícil. Quando a clínica já tem um corpo de profissionais, né, voltados a essas avaliações, a clínica tem um maior envolvimento, né, fica mais fácil. Mas esses dados nós temos, que nós precisamos é braço. Então, sempre que eu falo com vocês, eu digo, está à disposição os dados, que a gente precisa é a parceria para andar com isso, porque eu realmente não tenho perna, né, e força para isso, preciso de ajuda. Sim, sem dúvidas. E é interessante essa sua fala, Rodrigo, de dar essa informação à equipe e ao paciente. Nós, no começo, quando começamos a implementar essa cultura, né, Marvel, lá na clínica de avaliação da sarcopenia, dos seus traços, enfim, era relativamente negligenciado até pela nutricionista. Enfim, não, nem esse interesse da parte dela havia. E hoje, nas reuniões de equipe multi, né, mensais, enfim, sempre que nós temos novos dados das condições sarcopênicas, são apresentadas e dadas as devidas atenções, porque se estabeleceu a cultura, né? Se tem a cultura, a nutricionista agora faz parte da rotina dela, faz parte da nossa rotina enquanto profissionais de exercício e se tornou rotina. Mas é isso, esse envolvimento da equipe, trazer a equipe, né, para esse Falta contexto. essa conexão, sempre que eu converso com vocês, eu digo isso, falta essa conexão da universidade com a equipe. Nós temos direito a fazer o que quiser que eles não nos falam, mas eles não nos ajudam e nós não estamos envolvidos nas reuniões da equipe e nós não envolvemos a equipe nas nossas reuniões. E isso deixa muito distante e quem sai prejudicado não é a pesquisa só, é o paciente, né? Exato. Se tu crias essa divisão, né? Aqui é pesquisa, aqui é rotina. Não dá certo, enfim. Não dá. Nós tivemos uma experiência negativa nesse sentido e depois fizemos essa correção e foi incrível. E algo que nós fazemos também com os pacientes, Rodrigo, é a cada 3 meses, cada 4 meses, quando nós fazemos as reavaliações, nós geramos um relatório, entregamos ao paciente, né? Então, apresentamos, olha, né, tu estavas assim, né, seguiu direitinho o exercício, a dieta, etc. Olha só, né, melhorou a força em forma de gráfico, etc. Até o Marvel construiu uns gráficos muito visualmente fáceis e a gente tem um relatório assim quadrimestral muito lindo, assim, que os pacientes ficam super empolgados, né, de ver assim os gráficos, aumentou, reduziu, enfim. Então é um estímulo, né, para eles, na verdade. Isso é muito bom, estimula eles a fazerem mais exercício, é legal. E essa questão dessa cultura, né, e estou seguindo o que você está falando, é muito legal, porque
eu converso bastante com ela, né, sobre os nossos achados, sobre pesquisas, e eu acho que a gente conseguiu entrar assim na cabeça dela, e isso ela compartilhou, né, as nossas rotinas com as outras colegas. E aí ela até está sendo responsável por orientar, né, as outras nutricionistas para avaliação de composição corporal, do risco de sarcopenia, por exemplo. Então, a gente está conseguindo, né, criar essa cultura e expandir. Eu acho que isso que é o mais importante. Sim, sim. Legal. Isso é incrível, porque eu, no começo, por exemplo, não conseguia ter essa troca com as nutricionistas que eu tive a oportunidade de estar trabalhando junto nas clínicas, que acaba ficando muito restrito só ao lanche, né? Aquela prescrição do lanche e as compras, né, dos lanches e especificamente restrição dietética do paciente só. Né? E cada vez mais a nutrição tem trabalhado muito em conjunto conosco, né, nessa avaliação da saúde musculoesquelética. Então, bacana, fico feliz pela novidade. O que nós temos que fazer, né, é um grande banco de dados para vermos os dados similares de cada grupo e aí sim, né, testes mais simples que não exige algum equipamento de alguma marca específica, no caso, para fazer um trabalho maior, assim, é uma forma da gente tentar fazer um multicêntrico mesmo com o que nós já temos. O que não falta é ideia, viu? Pensar uma padronização até para as clínicas. Às vezes os testes são parecidos, poucas modificações em testes, nós podemos ter um padrão de testes em quase todas as clínicas, né, dos membros do GBRAIN. Também poderia ser, mas para isso demanda de algumas reuniões, né? Mas não seria algo tão difícil, não seria um grande problema, né? Nós temos que pensar que nem sempre, né, comentado nas reuniões do GBRAIN produzir um documento nosso com orientações no âmbito nacional, assim, a gente tem que tirar isso do papel uma hora, porque eu acho que, claro, ainda talvez é muito cedo ou não sei, mas a gente tem que tirar isso do papel porque vai ser interessante, assim. Isso aí. Ótimo. Obrigado, Rodrigo, aí pela participação. Então, acho que é isso, enfim, né? Nos encontramos agora em março, né? Vamos ter aí o período de férias, o pessoal acaba não aderindo muito. Então, também, quem quiser apresentar, pode... Até não colocamos o link aqui. Ninguém tem o link aí à mão. Depois enviamos. Mas na nossa página do Instagram tem o link lá para quem quiser apresentar, né? Se sugerir ali a sua apresentação. É sempre bem-vindo compartilhar conhecimentos. Eu acho que né, essa é a proposta também do GBRAIN. Pensando que agora eu finalizei o mestrado, estou mais tranquilo, podendo até discutir um pouco mais aqui no GBRAIN. Eu poderia apresentar em março a revisão sistemática sobre osteoporose, ou posso apresentar sobre a função física e estado hídrico, fica a escolha de vocês, mas eu preferiria apresentar a revisão sistemática. Sim, o teu cargo-chefe aí. Legal. Então, já tem uma apresentação aí para a reunião, aí a comitê organizador já coloca tudo. Eu acho que o Pecotes Filho ficou para apresentar em março também, né? Pelo que eu vi o Paulo escrevendo, né? É verdade. Tem isso. Aí, nesse dia será só ele, então, né? Tem problema. Nem que nós façamos uma chamada extra, assim, se houverem manifestações para apresentar que dê para fazer um webinar, nem que nós façamos um webinar só para isso e um dele, daí também pode ser pensado nisso. Então tá. Vai que até lá ele também pode desmarcar, né? Já tenho eu aí no banco. Pode acontecer. Verdade. Então tá, pessoal. Boa noite aí. Valeu pela presença e até março aí. Um abraço, pessoal. Pessoal, Feliz Natal, próspero ano novo para todos, tá? Forte abraço.
Isso aí, um abração a Boas todos. Até festas, mais. bom término do Tchau. semestre. Tchau.